Hoje o nosso estudo é o capítulo 21 sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. O que nós vamos estudar então? Há um grande problema, E há uma grande discussão sobre o que é liberdade, sobre o que o cristão ele é livre. Nós somos livres do quê? E essa palavra liberdade, infelizmente, ela é utilizada de muitos modos, de modo extremamente errado. Extremamente errado. Como, por exemplo, eu sou livre para, como tem uma música lá, livre para correr, livre para dançar, livre para não sei o que lá. Ok, a gente entende o contexto da música, mas infelizmente a gente utiliza esse tipo de argumento, sobre a liberdade, achando que é sobre isso o que a palavra de Deus diz sobre liberdade. Então nós precisamos entender o que é a liberdade cristã para não cair no erro de ou sermos legalistas, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, ou sermos liberais, ou libertinos, que é diferente do que é ser uma pessoa liberta. É o que nós veremos então no final, ok? Então vamos lá, para que a gente possa entender isso. Na semana passada nós falamos sobre o Evangelho, a graça de Deus, e hoje então faremos sobre a liberdade. Primeiro ponto, então, diz assim: a liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade, e aqui ele vai anotar 13 coisas que nós somos libertos. 13? Isso, 12 coisas que nós somos libertos. Ok? Então, sobre o Evangelho, quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, quando é pregado o Evangelho para essa pessoa, ela entrega a sua vida a Cristo Jesus, há 12 coisas que acontecem em sua vida e a forma como ela é liberta por Cristo. O primeiro, ela é liberta da culpa do pecado. Então, quando a pessoa entende o Evangelho, quando Cristo a alcança, quando ela é salva por Cristo Jesus, primeiro ponto, ela é liberta da culpa do pecado. É a primeira sensação que a pessoa sente ao entregar a sua vida a Cristo. É a primeira sensação que a pessoa deve sentir quando ela finalmente é salva por Jesus. Ela se sente liberta da culpa do pecado. O peso do pecado sai então da sua vida. E não só da culpa do pecado, é isso mesmo, da culpa do pecado. Então nós temos a presença do pecado, mas não o poder e nem a sua culpa. Exatamente. Então nós temos a presença do pecado, ou seja, nós continuamos pecando, continuamos sendo pecadores, mas não temos mais o poder do pecado sobre nossas vidas e não temos mais a culpa do pecado sobre as nossas vidas. A gente vai ver o que isso significa em todo o restante aqui. O segundo, ele continua, não só da culpa do pecado, mas também do rigor e da maldição da lei. Do rigor e da maldição da lei. Vamos abrir em Gálatas 3. Gálatas 3. Quem achar pode ler. Eu falei 12, mas na verdade são 13 mesmo. São 13 ações. Alguém pode ler, se já achou? Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ok. Então o texto está dizendo que Cristo ele nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito, ele usa um texto lá do Antigo Testamento, maldito daquele que foi pendurado no madeiro. Então, a maldição da lei
ela não está mais sobre nós. Então a culpa do pecado e a maldição da lei não está mais sobre o crente. O que é maldição da lei? Que coisa vocês acham que é a maldição da lei? Me digam aí. A culpa do pecado, mas qual que é a maldição da lei? A morte, que é o salário do pecado. Então, o salário do pecado é a morte. A maldição da lei é nos tornar malditos, no sentido de merecemos, então, a condenação da morte. E o texto está dizendo que Cristo se tornou maldição. Cristo tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Como o texto diz, maldito todo aquele que foi pendurado num madeiro. Então Cristo foi pendurado no madeiro, morreu na cruz por nós, e nos tirou o rigor e a maldição da lei. Terceiro, da ira condenatória de Deus. Deus nos liberta da sua ira através de Cristo Jesus. Às vezes, a gente não se lembra disso, mas de fato a ira de Deus está sobre todo aquele que não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a ira de Deus, a ira condenatória de Deus, ela é tirada de nós quando então nós somos salvos por Cristo Jesus. Quarto, também consiste na libertação do presente mundo mau. Alguém pode ler o Gálatas 1, versículo 4? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ok, então Cristo Jesus, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos resgatar ou desarraigar, desta era presente, dessa presente era perversa. Quando que nós seremos libertos desta era presente? Quando? O retorno de Jesus e... Qual que é a segunda forma? A morte. Então, quando a gente morre, nós vamos ser libertos dessa era perversa. Iremos, então, todo aquele que crê, irá ao céu. Aquele que não crê vai continuar na ira condenatória de Deus para o inferno. Então, nós somos libertos, então, deste presente mundo mau. Um dia nós seremos libertos por completo deste presente mundo mau. Não só isso, mas também da escravidão de Satanás. Vamos ler Atos 26, 18. Atos 26, 18. Alguém pode ler, se achou? Atos 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ok, então o texto está dizendo que Deus abriu nossos olhos, nos converteu para nos tirar das trevas, nos tornar para a luz, para nos tirar da escravidão de Satanás, do poder de Satanás, e nos tornar então escravos de Cristo, nos tornar então escravos de Deus. Então aquele que não é salvo, aquele que não é convertido, ele é escravo de Satanás, ele é filho de Satanás. Então muitas vezes a gente fala assim sobre a questão dos endemoniados, E uma vez eu escutei um pastor dizendo, e eu concordo com isso, que na verdade todo aquele que não é crente, ele já é endemoniado. Não tem a manifestação do demônio ali presente na vida dele, mas ele está sob domínio de Satanás. Ele está sob domínio de Satanás. E tudo o que ele faz, todas as coisas que ele faz ali, que ele pratica,
é porque ele é escravo de Satanás. Então, por que há maldade no mundo? Por que as pessoas cometem crimes? Por que as pessoas cometem todas as coisas? Porque elas são escravas de Satanás. Elas fazem aquilo que Satanás obriga elas, manda elas, tenta elas, e assim elas são tentadas pelo seu próprio coração também, e aí praticam, então, os atos violentos que assim elas fazem. E também da escravidão de Satanás, juntamente com isso, do domínio do pecado. Nós somos libertos então da culpa do pecado e somos libertos também do domínio do pecado. Romanos 8, versículo 3, alguém pode ler? Romanos 8, 3. Porquanto, se for impossível à lei o testamento pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ok, então Deus condenou o pecado na carne e assim dessa maneira nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós não somos dominados pela carne. Somos dominados agora pelo Espírito, ok? Até aqui, ainda tem mais alguns. Alguém tem alguma pergunta sobre esses pontos que nós colocamos aqui? Não? Ok, então somos libertos. Recapitulando, da culpa do pecado, do rigor e maldição da lei, da ira condenatória de Deus, da libertação do presente mundo mal, isso é uma coisa futura, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado e, sétimo, do mal das aflições. Okay? Romanos 8, 28, um texto bastante conhecido, né? Vou ler aqui que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus, ele vai nos afligindo agora, ele vai, tudo que acontece então de aflição em nossas vidas, não é mais um mal, mas ele coopera, essas coisas vão cooperar então para o bem. Então, o mal das aflições não é mais um pesar para nós, as aflições não é mais um mal para nós, as aflições não são coisas ruins mais para nós. As aflições sim a gente sente, elas são ruins em si, mas espiritualmente falando, elas nos tornam em algo bom. Então, as aflições não são mais coisas más. As aflições agora são coisas boas para o cristão, porque elas se tornam em algo bom, ok? Oitavo, do temor e aguilhão da morte, e o nono, junto com o oitavo, da vitória da sepultura. Então nós somos libertos do temor, do medo, então do medo rotineiro, do medo comum, e do medo da morte, e do aguilhão da morte. Então, e também nós somos libertos então da vitória da sepultura, ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós. Vamos ler 1 Coríntios 15, se alguém puder ler. Esse texto é um texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto. 1 Coríntios 15, 54 ao 57. Pode ler. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ok. Até o 57. 57. Isso. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, aguilhão é a força, era um instrumento utilizado para demonstrar ali a força ali sobre os bois. E ele está dizendo, aonde está a força da morte? A vitória não tem, a morte não tem mais vitória sobre o cristão. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Não tem mais sobre o cristão. O cristão não deve mais ter temor
e sabe que a morte não tem mais vitória sobre a sua vida. Então ele vai morrer? Sim, nós iremos morrer? Provavelmente. Talvez Jesus volte, mas enquanto Jesus não voltar, nós todos iremos morrer. Mas ainda assim, essa morte para nós não é mais um problema. Essa morte para nós não é mais uma coisa ruim. Como diz Paulo, porque para mim o viver é Cristo, o morrer ele é lucro. O morrer é lucro. Eu vou citar na pregação de hoje uma frase do Moody, do D.L. Moody, que ele coloca justamente esse ponto, de que a morte não tem mais poder sobre nós, e por isso nós devemos crer. Tá parado a música aí. Pronto, deu uma melhorada. O Moody, D.L. Moody, ele diz que quando alguém falar, né, que morreu D.L. Moody, que foi um grande teólogo no passado, ele diz assim: não acreditem naquilo que eles estão dizendo. Não acreditem quando dizem que eu morri, porque na verdade eu estarei mais vivo do que nunca. Então, quando nós morremos, o cristão quando morre, ele vai estar mais vivo do que nunca, porque ele vai para o céu, e lá no céu nós não teremos choro, nem ranger de dentes, nem doença, nem nada. Então, por isso que, ainda que a gente tenha um certo receio de morrer, né? A gente não quer morrer, a gente tem medo da morte, mas ainda assim, ao chegar perto da morte, o cristão que confia verdadeiramente em Deus, ele não tem o porquê ter medo da morte. Ele tem que ter medo de dor. Da dor é comum, a gente tem medo da dor. Mas a morte, ele não pode andar desesperado porque vai morrer. Por quê? Porque a morte para o cristão é só uma passagem até o céu. Ele se alegra então porque ele vai morrer, porque ele vai poder ir para o céu. 10º, e da condenação, então a vitória, a liberdade da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então nós somos libertos da condenação eterna. 2 Tessalonicenses 1:10, alguém pode abrir e ler? 2 Tessalonicenses 1:10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ok, ele fala no 9 que aqueles que não creem no Senhor sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E nesse mesmo momento que eles vão ser separados de Deus, nós então seremos glorificados. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem. Então nós seremos então libertos da condenação eterna e Cristo será glorificado em nós, e nós então veremos eternamente com o Senhor. Ok? 11º consiste também, nós somos libertos, e consiste também em seu livre acesso a Deus. Então, a partir do momento em que nós somos libertos por Cristo Jesus, nós temos agora livre acesso a Deus. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos conversar com o Senhor, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. Infelizmente, eu creio que infelizmente mesmo, na igreja brasileira foi muito se falado, muito pregado antigamente, que você só podia, por exemplo, orar na igreja. Não, você só pode orar na igreja. Ou então faça um quarto especial para você, e naquele quarto você pode orar. Sabe quais os momentos que eu mais oro? É quando eu estou caminhando, quando eu estou correndo, quando eu estou em momentos que eu não vou citar aqui. Em diversas maneiras nós podemos orar. Tem muita gente que tem dúvida se pode orar, por exemplo, deitado na cama. Eu posso orar deitado na cama? Claro que pode.
Claro que pode, porque nós temos livre acesso ao Pai. Em qualquer momento, de qualquer forma, nós podemos orar a Deus e Deus vai nos ouvir. Nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos ir para um templo para poder conversar com Deus. Não precisamos sacrificar algum animal e aí Deus vai nos ouvir. Não, a qualquer momento, a qualquer hora, nós temos livre acesso a Deus. 12º, e prestar-lhe obediência. Então nós somos livres em prestar obediência, não por medo servil. O que ele está colocando aqui? Vamos ler Romanos 8:15. Alguém pode ler para nós? Romanos 8, versículo 15. Adão, o estudo, ele está no grupo da igreja, tá? Tá bom? Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ok. Por mais que nós sejamos escravos de Deus, né, nós saímos somos libertos da escravidão de Satanás e agora somos escravos de Deus, ainda assim Deus não nos trata como escravos. Deus nos trata agora como amigos. Deus nos trata como filhos. Então nós não prestamos obediência a Deus com medo. Não prestamos obediência a Deus com medo servil. No sentido de que, se eu não obedecer ao Senhor, vai cair um raio sobre mim, Deus vai me amaldiçoar, assim, 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 dessa forma assim. Não, Deus nos trata de, olha, eu quero que você me obedeça, porque eu quero ter um relacionamento de pai e filho. Não de senhor ruim, mas um senhor bom. Um Senhor que ama, então, os seus servos. Então, nós somos libertos, então, para prestar obediência ao Senhor, não mais com medo, mas, 13º, finalizando, mas por amor filial, a mente voluntária. Por amor filial a Deus e porque nós queremos e podemos obedecer ao Senhor. Vamos ler Lucas 1, 73 ao 75. Lucas 1, Lucas 1, 73 ao 75. Eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: o juramento que fez a nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Então ele está colocando aqui, é o cântico de Zacarias, ele está colocando que o juramento que Deus fez ao nosso pai Abraão é para nos resgatar das mãos dos inimigos, para servirmos a Deus sem medo. Servimos a Deus sem medo, mas agora servimos em santidade e justiça. Servimos em alegria ao Senhor, em uma obediência por amor, porque nós amamos a Deus e por isso queremos obedecer ao Senhor. Por que eu faço boas obras? Por que eu faço coisas boas? Porque eu amo o Senhor, porque eu quero servir ao meu Deus e porque a minha mente voluntária me leva, então, a servir ao Senhor. Não é só porque Ele me manda, não é só porque Ele me obriga a ser santo, mas é porque eu amo o Senhor e eu quero honrá-lo, eu quero glorificá-lo. Se não for por amor, não vai servir de nada. Se não for por amor, não serve de nada. Uma obediência com medo ao Senhor, ela não é uma obediência plena.
mas uma obediência porque eu amo ao Senhor, eu quero prestar coisas boas e cultuar ao Senhor, aí sim é uma obediência correta como Deus nos quer, ok? Alguma pergunta sobre esses 13 pontos que nós colocamos aqui? Eu uma pergunta sobre o medo. Fala, irmão João. Um cristão que não pode ficar nem de noite em casa. Como é? Um cristão que não pode ficar nem de noite em casa porque tem medo. Não pode ficar nem de noite em casa porque tem medo? Como assim? Não fica. Porque tem medo. Você tem uma lei com a pessoa. Mas não entendi a pergunta. Um cristão que ele não fica nem em casa de noite porque Tem medo de ele ficar fica sozinho em com casa. Ah, tem medo de ficar sozinho em casa. Não fica. Tá, entendi. Existe muito... Isso já é um outro assunto, mas ele faz parte também. Porque um cristão que ele morre de medo e vive em pânico, né, com muito medo de todas as coisas, ele é uma pessoa ansiosa. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa que vive em ansiedade, vive achando que as coisas vão acontecer. Então ela tem medo de que as coisas irão acontecer. E às vezes não acontece. Então, eu tenho medo de um ladrão, então eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de um ladrão. Eu não posso andar na rua porque eu acho que tal coisa, alguém vai acontecer, fazer isso comigo e tudo mais. Esse medo, ele não é um medo bom. Ele é um medo que ele deve ser tratado. Ele deve sim ser... A pessoa precisa pedir ajuda para um cristão para tratar. Por quê? Porque a ansiedade, o resultado dela, né, na verdade, o motivo da ansiedade é a falta de confiança no Senhor. Muitas vezes, a maioria das vezes. Eu ando ansioso porque eu não confio em Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que tem medo, aquele que é ansioso, deve entregar o seu coração a Deus com orações, com petições e ações de graça. Por isso que a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, faz parte disso, porque aquela pessoa que é liberta pelo Senhor, ela não tem medo, no sentido de que ela não teme más notícias, como diz Provérbios, ela não teme que alguma coisa má vai acontecer, porque ela confia que Deus está no controle de tudo. Ela confia que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que algum mal aconteça com a sua vida, ainda assim ela sabe que aquele mal é um mal proposital. Que aquele mal é um mal que Deus está permitindo para acontecer na nossa vida. Agora, é fácil não andar ansioso? Não. Não é nada fácil. Então, tem coisas que são exageradas. Por exemplo, não posso ficar sozinho em casa que eu já me tremo de medo. Ok, isso já é um medo exagerado. Agora, eu não vou viajar, não vou para outra cidade porque senão eu tenho medo de que aconteça alguma coisa comigo. Isso já é um medo exagerado. Agora, amanhã eu preciso fazer uma prova e eu estou ansioso com essa prova. Ok, não é um medo exagerado, mas eu não tenho por que andar ansioso. Eu tenho que tomar cuidado com a minha ansiedade e eu tenho que tratar porque eu tenho que confiar de que Deus está no controle. Então não é que a gente nunca vá sentir ansiedade. A gente sempre, o tempo todo a gente fica ansioso com alguma coisa. O tempo todo a gente fica meio... Eu olho para o calendário e eu vejo o tanto de tempo que eu tenho para entregar alguma coisa, um trabalho, ou da faculdade, ou do meu trabalho mesmo em si. Eu já começo a ficar desesperado, ou começo a olhar, poxa, meu pagamento só cai dia 5 e ainda é dia 26, e eu já começo a pensar, poxa, como que eu vou conseguir pagar o restante das contas? É uma ansiedade normal, é uma ansiedade do dia a dia, mas essa ansiedade não pode me travar justamente porque eu sou liberto do medo. Eu tenho essa liberdade em Deus. Ok? Vamos lá então, para continuar aqui. Esses dois últimos pontos a gente vai só ler e explicar rapidamente. Não vamos ver todos os textos, porque ele é uma explicação daquilo que nós acabamos de ver. Mas só finalizando o ponto 1, diz assim: tudo isso era comum também aos crentes sobre a lei, no que diz respeito à sua substância. Então, o que ele está dizendo? Todos esses 13 pontos que nós colocamos aqui, de como nós somos libertos, também era comum àqueles que estavam sobre a lei,
mas que confiavam no Redentor, confiavam naquele que viria, naquele que iria nos salvar. No entanto, sob o Novo Testamento, ou seja, sobre nós, que nós vivemos no Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, o qual a igreja judaica foi submetida. O que ele quer dizer? Hoje, nós não precisamos mais fazer, não estamos mais debaixo do jugo da lei cerimonial, que é a lei que nós falamos há duas escolas bíblicas passadas, que existe a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Nós não estamos mais debaixo da lei civil, porque estamos debaixo da lei civil brasileira, que é a lei que nós seguimos, é a lei brasileira. Então nós não estamos debaixo da lei civil descrita aqui na Escritura, especificamente em Levítico e Deuteronômio, porque nós estamos debaixo da lei brasileira, da lei civil brasileira. Não estamos debaixo da lei cerimonial, por quê? Porque a lei cerimonial, toda a lei cerimonial, que é sacrifícios, ir ao templo sacrificar, ir ao templo para cultuar ao Senhor daquela maneira, então todas essas leis cerimoniais de santidade, de se eu tiver uma lepra, eu tenho que fazer isso, se eu for leproso, tenho que sair da cidade, todas essas leis cerimoniais, elas são acabadas, encerradas em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus cumpre essa lei para nós. Mas estamos debaixo da lei moral, que é a lei em Cristo Jesus, que são então resumido nos 10 mandamentos. Mas essa lei não mais nos julga, mas nos ajuda a obedecer ao Senhor. Só que a igreja judaica, que ele quer colocar aqui, que é o povo judeu, o povo do Antigo Testamento, ele estava submetido à lei cerimonial. Ele continua então, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça, e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sobre a lei ordinariamente participam. Que os crentes sobre a lei ordinariamente participam. Então ele está colocando aqui, nós temos essa diferença entre os crentes do Antigo Testamento, porque agora essa liberdade que eles tinham, ela foi ampliada, porque não estamos mais debaixo da lei, mas estamos agora plenamente debaixo da graça de Deus, ok? Vamos já para o segundo e terceiro ponto. Esse segundo ponto, ele vai falar sobre o legalismo, e o terceiro ponto sobre o liberalismo. São dois pontos que nós devemos prestar bastante atenção. O segundo ponto diz assim: Deus é o único Senhor da consciência, ou seja, Deus é quem comanda a nossa consciência. E a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa são contrários à sua palavra e não contidos nela. Já vou explicar sobre isso. Continuando. De modo que crer em tais doutrinas humanas, ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência, equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência. E requerer de alguém uma fé implícita ou uma obediência absoluta e cega equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Aqui a gente poderia gastar uma EBD inteira, principalmente estudando Romanos 7 e 8, a partir do 6, na verdade, sobre a liberdade de consciência. O que ele está querendo colocar aqui? Nós somos libertos. A nossa mente, a nossa consciência, ela é liberta. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que a minha consciência me acusa, com aquilo que a minha consciência diz o que é pecado ou não. A nossa consciência, ela o tempo todo fica nos acusando e fica querendo nos ensinar o que é pecado e o que não é pecado.
Então, a gente começa, porque eu acho, vou colocar dois exemplos esdrúxulos aqui, mas a gente não vai conversar sobre esses exemplos, mas, eu acho pecado, por exemplo, a mulher ter cabelo curto. Não, porque eu acho que é pecado. Mas espera aí, a Bíblia diz que isso é pecado? Não, a Bíblia não diz que isso é pecado. Porque eu acho pecado uma mulher não usar saia e usar calça jeans. Eu acho que é pecado a mulher fazer isso. Não, mas espera aí. Você acha que é pecado ou você está dizendo que a Bíblia diz que é pecado? Deus disse que isso era pecado ou não? Não, mas a minha consciência não aceita. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Paulo diz que se uma pessoa ela guarda um dia mais especial do que o outro, ou ela se priva de certas coisas do que a outras pessoas, que ela se entenda com Deus. Mas ela não pode obrigar outras pessoas, que é o segundo ponto aqui, obrigar outras pessoas a obedecerem esses mandamentos humanos, porque a sua consciência está acusando, dizendo que essas coisas são pecado. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu acho que é pecado e com o que de fato é pecado. Tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas a minha consciência está me dizendo que é pecado. Tá, mas a sua consciência diz, ou a palavra de Deus diz. Recentemente, eu já citei aqui, mas é bom servir de exemplo, um pastor na internet que colocou um vídeo dizendo que na igreja dele, a gente sabe qual que é a igreja, né, mas eu vou citar aqui, pastor não pode ter barba. Então ele dizia que na convenção antiga da igreja dele, os pastores não podiam ter barba. Porque aí perguntaram para ele, né, acho que a filha dele até perguntou para ele, mas pai, isso aí é uma lei de Deus, está escrito na Bíblia, ou é uma lei humana? E ele mesmo respondeu, não, isso é uma lei humana. Isso é uma lei da nossa igreja, mas nós obedecemos. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso é uma lei humana ou isso é uma lei de Deus? Se é uma lei de Deus, então eu tenho que obedecer. Se é uma ordem humana, é porque a minha consciência acusa de que é pecado, então eu tenho que tomar cuidado. Agora, existem princípios? Existem princípios. Existem coisas que eu tenho que tomar cuidado na questão de, já que a Bíblia, por exemplo, diz... Não, a Bíblia, por exemplo, não vai falar que um homem é proibido de usar saia. Um exemplo, colocar algo bem ruim aqui, né? Mas a Bíblia não diz que o homem é proibido de usar saia. Aí você pode olhar e falar assim, tá vendo? Os escoceses usavam saia. E os escoceses, a maioria dos escoceses, eram cristãos. Porque veio da Holanda, escocês, e os escoceses usavam saia. E muitos usam até hoje. Então quer dizer que o cristão no Brasil pode usar saia? Já que os escoceses que são cristãos, a maioria cristão, usava saia, então no Brasil o cristão também tem liberdade de usar saia. Sim ou não? O que vocês acham? Pode ou não pode? O João vai ficar calado. Aí é aquela questão de depender do contexto que está inserido. Exatamente. Aí é a questão de depender do contexto onde a pessoa está inserida. Então, na Escócia, é comum homens usarem saia, só que na Escócia, a saia, que eles não chamam de saia, obviamente, é um nome diferente lá que eu esqueci, aquilo é uma questão de mostrar a masculinidade do homem. No Brasil, um homem usar saia demonstra masculinidade? Não. Mas a Bíblia não condena. Sim, a Bíblia não condena, não está dizendo lá, homem não use saia. Mas a Bíblia nos traz princípios de que o homem ele deve se vestir como um homem. Um homem deve se portar como um homem. Vou colocar um exemplo mais comum aqui. A Bíblia não diz que é proibido uma pessoa usar boné nos lugares fechados. Né? A Bíblia não diz isso. Hoje, é comum as pessoas usarem boné em lugares fechados?
Na minha época, quando eu era criança, se eu usasse boné em um lugar que tinha teto, eu levava tanto tapa da minha mãe, porque isso era uma falta de respeito. Na minha época, isso era uma falta de respeito. E eu descumprir a ordem da minha mãe se tornava em pecado. Então, o fato de eu usar boné na sala de aula, isso era pecado, por quê? Porque era uma desobediência a algo que se tornou comum. Então, é uma falta de respeito. Agora, hoje em dia, eu usar boné em lugar fechado já não é mais um problema. Já não é mais uma falta de respeito com o professor ou com quem está ali. Então, não é mais, digamos assim, entre aspas, pecado. A Bíblia não condena, mas a Bíblia diz, respeitem as autoridades. E se a autoridade diz, eu não quero que ninguém use boné na minha sala de aula, então a gente não vai usar. Então perceba que não é porque a minha consciência diz o que é pecado ou o que não é pecado, mas eu tenho que avaliar todo um contexto. Eu tenho que avaliar a palavra de Deus. Eu tenho que perceber se isso vai ser falta de respeito. Se eu fizer aquilo, vai ser falta de respeito. Se eu usar algum tipo de acessório, se eu fizer tatuagem, se eu tiver um cabelo grande, se eu usar um brinco, se eu usar qualquer tipo de coisa, isso vai ser desrespeitoso com alguém? Se vai ser desrespeitoso com alguém, se eu vou desobedecer alguma ordem, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas a minha consciência não me acusa. Mas ainda assim eu tenho que tomar cuidado. Muito cuidado. Ok? Alguma pergunta sobre esse segundo ponto? Não? Sobre o boné. Eu gosto de usar boné. E aqui eu só compro por acaso tem serenão. Eu fico vergonhoso e vim para a igreja com boné. Eu perguntei o que podia entrar. Justamente. Perguntei também para o Henrique Termura. Se não for, alguém deve ficar surpreso, mas perguntei. Justamente. Mas você percebe que, se for um problema, né, se alguém olhar e falar assim, nossa, o irmão João estava de boné, que falta de respeito. Ah, então tudo bem, então irmão João, não use. Mas agora, como já é costume das pessoas hoje usar boné e não é uma falta de respeito, depende também da pessoa, né? Então, tudo bem. Então não tem problema algum, ok? Vamos lá, terceiro ponto. Agora falando, só voltando para o segundo ponto, que eu esqueci de falar isso. Eu obrigar uma pessoa a seguir a minha lei, a seguir a minha consciência, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão daquela pessoa. Isso é muito forte. Então, se eu não comprovar biblicamente que aquilo é pecado, se eu só achar que é pecado, eu posso guardar para mim. Ok, eu acho que é pecado, ok, tudo bem. Mas eu não posso obrigar uma pessoa a deixar de ser livre e obrigá-la a fazer aquilo que eu acho que é pecado. Porque isso equivale a trazer a pessoa de volta a uma escravidão que ela não é obrigada a estar nessa escravidão. Então aqui vai a respeito da saia, de cabelo curto e tantas outras coisas que a gente poderia discutir e colocar aqui. No entanto, o terceiro ponto é o outro lado, né? A gente fala a questão do legalismo, mas também a libertinagem também é um problema. Que diz assim, aqueles que sob pretexto de liberdade cristã praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpam o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Então, aqueles que, em razão, não, mas eu sou liberto, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque hoje não é mais assim. Não, porque se o homem quiser usar saia, tudo bem, ele é cristão, ele pode fazer o que ele quiser. Não, se ele quiser ser homossexual, tudo bem, a gente é livre para fazer o que a gente quer. Cristo nos libertou. Há um problema. Porque a Bíblia é bem clara a respeito de todos esses pontos que a gente colocou aqui. Principalmente a questão do homossexualismo. Então, Cristo não nos libertou
para que a gente use a liberdade como pretexto para pecar. E isso é um problema. E muitas vezes a gente cai nesses erros. Não, mas Jesus nos libertou, então a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Eu sou livre, eu não sou obrigado a nada. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. E com isso, eu deturpo o propósito principal da graça do Evangelho. Eu deturpo o próprio Evangelho. Eu vivo o que nós chamamos hoje em dia, né, da hipergraça. Pessoas que acham que a graça de Deus é o motivo para eu fazer o que eu quiser da minha vida, desde que eu vá para a igreja, desde que eu cultue ao Senhor, mas durante a semana eu posso pecar e eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal eu sou livre. Continuando, assim como também destroem totalmente a finalidade da liberdade cristã, a qual consiste em que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossas vidas. O que ele está querendo colocar? Ele está nos explicando aqui que a liberdade é justamente a liberdade dos nossos inimigos. Nós somos libertos de todos esses 13 pontos que a gente colocou aqui no início. Somos libertos da culpa do pecado, do rigor da maldição da lei, da ira de Deus, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, todas essas coisas. Então, se eu sou liberto da culpa do pecado, do domínio do pecado, por que eu vou voltar a pecar? Por que eu acho que a liberdade é pretexto para que eu possa pecar? Pelo contrário, a liberdade ela me diz justamente que eu sou liberto para não pecar. Eu sou liberto para escolher entre pecar e não pecar. Então as pessoas que usam, e muitos usam por aí, a liberdade cristã como pretexto para pecar, para dizer, olha, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós queremos, e Deus não vai nos condenar por causa disso. Vai sim, porque se você acha que você é liberto para pecar, você não entendeu que a liberdade te tirou, na verdade, do pecado, para que você não peque. Então, eu não sou liberto pecando, eu sou liberto não pecando, eu sou liberto obedecendo. Mas hoje em dia, o que as pessoas dizem? Não, esse negócio de se manter virgem antes do casamento, até o casamento, não faz sentido. Você é livre para você fazer com quem você quer. Deus não te coloca esse jugo. Mas justamente você se manter virgem para o casamento, que é a liberdade. Que você escolheu não pecar e se manter fiel em santidade ao Senhor. Isso é liberdade. Agora, quando eu dou vazão à minha carne, quando eu faço o que eu quero da minha vida, eu estou mostrando que, na verdade, eu continuo sendo escravo do meu pecado. Eu continuo sendo escravo do meu pecado. E há tantos pastores por aí, tantas igrejas por aí, que dizem justamente o contrário. Não, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fazer sexo antes do casamento, se você quiser se masturbar, se você quiser ver pornografia, se você quiser fumar alguma coisa, se fumar uma maconha, ou seja o que for, você pode fazer o que você quiser. Um desses exemplos que diz tudo isso, exatamente tudo isso que eu estou colocando aqui, é um pastor que no passado já foi um pastor muito bom, mas hoje fala exatamente essas coisas, que é o pastor Caio Fábio, se é que a gente pode chamar de pastor. Se você já ouviu falar sobre esse nome Caio Fábio. Hoje o que ele diz é que você pode fazer o que você quiser. Não, esse negócio de você ficar se privando o seu corpo, de fazer as coisas que você foi liberto por Cristo Jesus. Não faz sentido. Mas a liberdade cristã é justamente o contrário do que esses falsos mestres estão pregando. A liberdade cristã é você ser livre do pecado para obedecer ao Senhor, sem temor, mas obedecer em santidade e justiça perante Deus todos os dias da sua vida. Amém? Alguma pergunta para a gente encerrar? Ou algum acréscimo também? Não só pergunta, algum acréscimo
sobre o que nós colocamos? Não? Então tá certo. Vamos orar então, irmãos? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos entender por meio da Tua Palavra do que nós somos libertos. E não é da forma como muitos têm pregado hoje em dia, têm ensinado. Nós somos libertos pelo Senhor justamente para não pecar. Somos libertos da condenação, da culpa do pecado, apesar de ainda termos a presença do pecado. Mas, ó Pai, obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus na cruz, para morrer na cruz, para nos ensinar justamente o que é uma vida de obediência ao Senhor, que glorifica o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a entendermos a nossa liberdade cristã, a liberdade de praticar a boa justiça, a liberdade de praticar a santidade, de viver em santidade com o Senhor, porque o Senhor nos libertou deste mal, deste mundo mal em que nós vivemos. Assim oramos, pedindo a graça ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.